Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, hoje é 2/7/2023. Temos no mês de julho, hoje. Hoje nós estamos juntos aqui mais uma vez, para nós falar de nosso Deus. Ele é a nossa alegria, da nossa vida. É Ele e a sua palavra. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia que nós estamos reunidos a Ele, ouvindo a sua palavra, e na Santa Missa, e ter uma semana em dias com Ele, mais uma vez. Hoje é dia de São Paulo, é dia de São Pedro, hoje. Sempre, todos os anos, quando cai na semana, então fica para celebrar o dia de São Pedro e São Paulo no domingo. E hoje é dia de São Pedro e São Paulo. Por isso, hoje nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Ela vem nos orientar a nossa vida hoje, para nós caminhar no caminho certo e evitar as coisas erradas. Porque ela é quem nos conduz a nós no caminho certo. Hoje o evangelho de hoje, ele está em Mateus capítulo 16 e o versículo 13. Vem dizer assim: hoje Pedro exprime sua fé em Jesus Cristo, que é o primeiro anúncio de sua paixão. Chegando ao território de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: nos diz o povo quem é o Filho do Homem? Responderam: um diz que é João Batista, e outros Elias, outros Jeremias, e outros dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Quem dizeis o que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe disse: feliz Simão, filho de Joana, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. E a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, frente nossa vida, para que um dia nós conseguimos a salvação eterna. Vamos ter a Santa Palavra de Deus hoje para nós. Hoje é celebrado no mundo inteiro o dia desses dois personagens de São Pedro e São Paulo, que é uma grande coluna da igreja e também a nossa coluna da nossa fé. Foi uns homens de fé, uns homens de exemplo, tiveram as suas histórias, mas fizeram bem e agradaram a nosso Deus. Ele é o pilar da igreja e também da nossa fé. Nós vamos dizer hoje, ele desce o território de Cesareia, de Filipe, e ele se encontra aquela multidão dos discípulos dele, aquele povão, também os discípulos dele, estão com ele. E lá nosso Senhor pergunta a eles, no meio daquele povo, pergunta a eles, os discípulos dele, o que eles ouvem aquele povo falar, dizer do Filho do Homem. E um diz, tudo dizia da maneira que eles entenderam. Eles diziam que um era Jeremias, outros que era João Batista, outro que era Elias, outros que era profeta. E aquela dúvida no coração deles ainda. Mas quando Jesus chega em Pedro, nosso Senhor diz para ele, e tu, o que diz o que eu sou? O que diz o que eu sou? E Pedro respondeu, é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro reconheceu Jesus. Os outros estavam nessa dúvida, mas Pedro reconheceu Jesus, o Filho de Deus vivo. Por isso, hoje, meu irmão, Pedro também é um exemplo para nós, que nós devemos tomar conhecimento de nosso Deus. Pedro conheceu. E nosso Senhor disse para ele, Jesus disse para ele, feliz és tu, Simão, é o filho de Joana, porque não foi da carne nem do sangue que te revelaste isso, mas o meu Pai que está no céu. Hoje, meus irmãos, nós devemos reconhecer Jesus também como Pedro, mas pode ser surpreendido também dessa pergunta de Jesus sobre nós. E nos pergunta nós também. E Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Devemos também tomar conhecimento de nosso Deus. Saber que Ele é o Filho de Deus vivo e que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e que Ele é aquele que veio, ensinou a doutrina a todos nós e morreu na cruz por amor que tinha cada um de nós. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele é o nosso irmão, Jesus Cristo. Devemos tomar conhecimento de Jesus, da presença dEle entre nós, os sinais de Jesus também, como Pedro. O Senhor disse para ele que não foi da carne nem do sangue que revelou ele, mas foi meu Pai do céu.
Por isso ele disse para ele. Por isso ele disse, eu te declaro, Pedro, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Hoje, meu irmão, voltando mais uma vez aqui sobre Pedro, no reconhecimento de Jesus, que ele diz que foi enviado pelo Pai, não foi pela carne dele, nem pelo sangue, mas foi meu Pai do céu que me enviou. Tem outra passagem, em outro evangelho, que nos diz assim, para nós seguir o Filho de Deus, nós precisamos entrar em sintonia com o Pai. Nós pedimos a graça da fé, a graça de crer e de seguir o Filho dele. E com certeza vai acontecer com Pedro. Estava em sintonia com o Pai e o Filho reconheceu ele. Ele reconheceu o próprio Filho de Deus. Por isso ele disse que não foi da carne nem do sangue, mas foi meu Pai que me revelou. E aqui passou nosso Deus, Jesus, falar para ele e declarou-se para ele. Era Pedro e ele disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, ele era pescador de peixe, ele tinha costume de fazer suas pescarias, mas nesse dia se encontra, o Pai chega para ele e diz, Pedro, hoje eu te farei um pescador de homem. E te darei a chave do reino do céu. Disse para ele. Hoje nós sabemos que Pedro, por Jesus, ele não é um pescador mais de peixe, ele é um pescador de homem. Todos nós também hoje, Jesus nos faz nós hoje também. Pescador de almas humanas. E quando ele fala, declarou que ele era Pedro, transformou pedra. E entregou. E com essa pedra edificarei a minha igreja. Então hoje não é uma igreja qualquer pelo homem. Mas nossa igreja hoje tira a dúvida do mundo inteiro. Foi Jesus Cristo que fundou sua igreja. Através de Pedro. Pedro, tu és Pedro. E hoje edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja de Jesus Cristo. Através de Pedro, ele fundou sua igreja. Por isso, oi meu irmão, zele pela sua igreja. Porque ela tem tudo, toda a nossa missão nós traz de lá. Ela reúne o povo, ela evangeliza, ela conduz ao Pai. E a igreja é de Jesus Cristo. E através de Pedro, nosso Senhor diz que sobre essa pedra, Pedro é Pedro, mas tornou-se pedra em favor da humanidade humana. Edificarei a minha igreja. E
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor disse, eu te darei a chave do reino do céu. Nós todos hoje devemos ter muita devoção com São Pedro. Porque nosso Deus entregou a ele a chave da porta do céu. Muita devoção com São Pedro. Quantos nós hoje não lembramos de São Pedro? Mas devemos ter devoção com ele. Ele recebeu a chave da porta do céu. Valorizemos a nossa igreja. E temos oração com São Pedro. Para quando nós chegar lá, São Pedro abrir a porta para nós do céu. E devemos também tomar conhecimento de Jesus como Pedro. E por nós conhecer Jesus, tomar conhecimento dele, nós precisamos estar em oração e ação. E uma sintonia com ele, uma intimidade com ele mais profunda. Porque é com ele que nós vamos a conhecer tudo que ele nos ensina nós e entender. Através de sua palavra, dos seus ensinamentos. Nós vamos conhecer, aprender, viver e crescer. É em sintonia com ele. Através dos sinais de Deus. E nós vamos tomar conhecimento dele como Pedro conheceu. Portanto, meus irmãos, entramos em sintonia com o nosso Deus todos os dias da nossa vida, todo instante, todo momento, em oração e ação. E só assim nós iremos perceber a presença dele e a graça de entender todos os seus ensinamentos, através da sua palavra, da Santa Igreja que nos ensina. Reunido com ele e aos nossos irmãos em missão. Deus, hoje eu quero dizer para vocês, hoje daqui a Santa Palavra de Deus vem nos orientar nós, que nós sejamos neste mundo um Pedro novo com a graça de Deus, um Pedro novo, um São Paulo novo, missionário, o nosso coração aberto, o nosso amor a Deus, das nossas vidas. Eu quero hoje ler aqui na minha prece, quero fazer uma prece a São Pedro. Então vamos ler a oração de São Pedro e nela mesmo nós fazemos um pedido a ele. Para que ele nos ajude a nós a seguir a Deus. Com muito amor e confiança. Reze comigo. Oração de São Pedro. Gloriosíssimo São Pedro, creemos que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário da chave do céu e o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. Gloriamo-nos de ser vós, súdito e filho. Uma graça nós vos pedimos. Vamos pedir a graça a ele. Uma graça nós vos pedimos, com toda a nossa alma.
guardai nós, sempre unido a vossa submissão, filialmente ao vosso sucessor, o pontífice romano. Queremos viver e morrer filhos da Santa Igreja, católica, apostólica, romana. Assim seja. Nós pedimos a São Pedro que ele interceda nosso Deus, para que nós cada dia caminhamos conforme a vontade de Deus como igreja, bons cristãos, fiel a nosso Deus. Fizemos a oração a São Pedro e fizemos esse pedido a São Pedro. E nós esperamos que com a graça de Deus nós vamos receber essa graça de seguir Jesus por intercessão de São Pedro. Procuramos ter devoção com São Pedro, porque ele tem a chave da porta do céu, para que quando nós chegamos lá, ele abra para nós, com a graça de Deus. Também está aí o Santo Evangelho de hoje, para todos nós. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada um de nós e nos ajude a nós ter mais interesse de ouvir a palavra dele, seus ensinamentos, e nós caminhar neste mundo sempre conforme a vontade dele, com muito amor e confiança. Por isso agora, meu irmão, esse é o vídeo de hoje. Eu peço a intercessão de São Pedro e São Paulo. Que Deus dê suas bênçãos sobre todos nós, por onde esse vídeo passar. Que todos sejam abençoados por nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.